Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de História. Quero que vocês acompanhem comigo da página 70 até a página 75. Nós estamos falando sobre Getúlio Vargas. Lembra, na aula passada falamos sobre o golpe de Estado, né? Que ele foi presidente por conta do golpe de Estado, depois por eleição, de forma indireta, ele assumiu o cargo pela Constituição e ele ficou no governo do país durante algum tempo. Nesse período, tiveram as oposições ao governo de Vargas, né? Os grupos que não eram a favor dele, que entraram com algumas questões para tirar Vargas do poder. Foram criados vários grupos, e os mais importantes foi o grupo integralista e o grupo aliancista. O grupo integralista surgiu em 1932. Eles queriam que o Brasil fosse governado de forma autoritária, com um partido político único. Não queria que estivessem vários partidos no Brasil, somente um governo, um partido. E a forma o regime que eles usariam seria o regime autoritário. Em 1935, surgiu os aliancistas. Os aliancistas, eles queriam derrubar Vargas do governo, queriam tirar ele do poder e instalar no Brasil o regime comunista. O regime do Getúlio Vargas era a ditadura. Então, quando Vargas soube que os aliancistas queriam tirar ele do poder e inserir no Brasil o comunismo, Vargas mandou fechar a sede deles. E eles se revoltaram e fizeram algumas rebeliões em algumas regiões do Brasil, como Rio de Janeiro, Natal e Recife. Rapidamente, Getúlio Vargas foi lá e mandou prender esses rebeldes, que começaram a destruir algumas coisas. Getúlio Vargas se aproveitou dessa situação para lançar um novo golpe de Estado. Ele e os seus aliados soltaram algumas informações dizendo que os comunistas queriam tomar conta do Brasil e que se eles não conseguissem, eles iam incendiar prédios públicos, eles iam saquear prédios públicos, eles iam causar terror. E essa informação assustou a população. A população entrou em pânico. Os aliados de Vargas que soltaram aí essas informações. Esse plano deles foi conhecido como Plano de Cohen. Isso nunca existiu. Foi algo para que as pessoas ficassem com medo e nunca escolhessem um comunista para estar no governo do país, para que Vargas continuasse no poder. Quando foi em 1937, Vargas ele modificou novamente a Constituição. Ele fechou o Congresso Nacional e mandou prender os seus adversários políticos. Lembra que nós falamos sobre eleições direta e indireta? Na eleição de 1934, ela foi indireta, mas na Constituição dizia que as próximas eleições seriam de forma direta, onde a população poderia votar e escolher um novo presidente. Porém, ele fez um novo golpe de Estado e modificou a Constituição e continuou no poder. O Getúlio Vargas ele ficou no poder até 1945. Ninguém podia se rebeldear contra ele. Quem se rebeldeasse contra ele, ele mandava prender, ele agredia, né? Mandava agredir, as pessoas eram tratadas à base da violência. E só ele que mandava, né? O regime dele ditatorial é o regime que só ele decide todas as leis, só ele que determina o que vai acontecer e quem desobedece vai preso e apanha, como um castigo. Então, ele sofreu muita pressão e quando chegou em 1945, ele renunciou ao seu cargo e acabou o regime ditatorial. Vargas ele ficou no governo do Brasil de 1930 até 1945.
Com o governo de Vargas, muita coisa no Brasil melhorou. A economia, a sociedade, a cultura tiveram grandes avanços, né? Vargas, ele abriu empresas estatais, que são empresas públicas muito conhecidas, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Ele também, o marco do governo dele é a criação do regime CLT, que é o regime trabalhista, que nós usamos até hoje, que é o regime que é utilizado até os dias de hoje. Foi ele que criou no século XX e foi o grande marco dele. Como ele era manipulador, podemos dizer assim, ele queria todo mundo a favor dele, ele criou o DIP. O DIP era um órgão responsável por censurar informações. Naquele tempo, o único meio de comunicação era jornal e rádio. Então, toda a notícia que era publicada no jornal ou no rádio tinha que passar pelo DIP antes. Se tivesse alguma informação contraditória a Vargas, que falasse mal dele, essa notícia ela não podia ser publicada. Ele criou esse órgão para ter o controle de tudo que saía de informação, para que ele fosse o queridinho da população, para que todos gostassem de Vargas. E ele então foi conhecido como o pai dos pobres. Ele cativou, né, os seus eleitores, mas através da manipulação. E agora, com base nessas informações, vocês vão responder as atividades da página 75. A atividade 6 e 7 está no livro. As outras atividades eu coloquei na folhinha para vocês responderem. Até mais!